alunos de métodos e técnicas de pesquisa em contabilidade da Unespar de Campo Mourão, do curso de Ciências Contábeis. Na semana anterior, nós finalizamos uma avaliação a partir da prova, que junto com os trabalhos desenvolvidos, principalmente o preenchimento aí do, de uma proposta de projeto de pesquisa, a partir do template disponibilizado, concluímos então praticamente a avaliação do segundo bimestre. Porém, para fechar o bimestre, nós temos aula dia 10, sexta-feira, e depois dia 17, também sexta-feira de julho de 2026, encerrando então o primeiro semestre, o segundo bimestre. No dia 20, haverá a aula, né, vai começar a semana de aulas do terceiro bimestre. Teremos uma semana de aula antes do recesso, correspondente ao terceiro bimestre. Mas eu vou fazer dois vídeos aqui, um para a aula do dia 10 e depois um para a aula do dia 17 de julho, para encerrar o período. No segundo semestre, será mais aprofundada essa questão da própria pesquisa em si, da questão dos formulários, dos questionários, a questão da necessidade ou não da pesquisa passar pela aprovação do Conselho de Ética, né? E alguns detalhes importantes que devem ser utilizados na coleta de dados envolvendo seres humanos. O Comitê de Ética, então, vai dar uma autorização, normalmente demora 20 a 30 dias, para que ele aprove e às vezes até pede modificações no projeto de pesquisa. Então, é algo que vai ser bem discutido aí no segundo semestre. Mas na aula do dia 10 de julho, eu gostaria de chamar a atenção aqui levemente para depois vocês utilizarem essas ideias, esses conceitos, quando forem aprofundar aí a questão da pesquisa. No curso, nós temos, vocês então já conheceram o template do projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa lá pela metade do ano, ele passa então por uma banca, vocês têm que defender esse projeto de pesquisa. E, e vocês já terão então, no início do ano, um orientador do TCC e ele vai acompanhar vocês na definição desses passos todos que vocês fizeram de forma simulada nessa disciplina. Mas uma vez aprovado o projeto, vocês têm que meter a mão na massa e fazer aquilo que vocês se propuseram a fazer durante o projeto. Vocês vão levantar os dados de acordo com o que vocês estabeleceram na metodologia. Vocês vão levantar esses dados. Isso às vezes ocorre até de forma bastante rápida, coisa de 30 dias, dependendo do tipo de coleta que vocês vão fazer. Ou até menos, se forem dados secundários, como, por exemplo, balanços lá da B3 ou da CVM. Mas aí vocês vão para uma fase muito importante, que é a análise e discussão dos resultados. Como eu disse, nós vamos aprofundar isso melhor, mas isso aqui é para vocês terem uma ideia do que vem depois da defesa do projeto de pesquisa. Então, eu sintetizei aqui alguns aspectos a serem considerados. Primeiro é que esta apresentação, ela deve ser clara, deve ser objetiva, e você tem que apresentar os dados de forma estruturada, seguindo de forma lógica aquilo que você estabeleceu lá naqueles objetivos específicos. Não sei se vocês lembram, eu dizia que os objetivos específicos é aquilo que você vai de fato fazer e tendo feito, tendo cumprido os
dois, três, quatro objetivos específicos, automaticamente o objetivo geral será atingido. Então, os objetivos específicos são desdobramentos do objetivo geral. Aquilo que deverá ser feito para que o objetivo geral seja atingido. Então, nessa estruturação dos dados, nessa apresentação dos dados, dos resultados da pesquisa, ele precisa seguir aquela estrutura dos objetivos específicos. Veja que é fácil no fim das contas, né? Isso é muito observado por quem está avaliando o trabalho. Quais eram os objetivos específicos e o que foi apresentado? Agora, uma coisa importante é, antigamente, né, as pessoas até faziam isso, apresentavam os resultados e depois abriam um capítulo para discussão dos resultados. Mas ele pode ficar maçante, pode ficar repetitivo e os artigos científicos estão exigindo cada vez publicações mais objetivas, com menor número de páginas. Tem revistas que pedem 6, 8, 12 páginas, né? Revistas mais tradicionais ainda aceitam 20, 30 páginas, mas há uma tendência de que as comunicações de pesquisa tenham muita objetividade. Então, é conveniente você fazer a apresentação em linha com o que você estabeleceu nos objetivos específicos e que você faça essa apresentação utilizando figuras, gráficos, tabelas, de uma forma organizada e junto já faça a discussão. Então, você poderia até abrir um capítulo com análise e discussão dos resultados. Então, você apresenta os resultados e já vai discutindo esses resultados. Discutindo como? Discutindo à luz do que dizem outros autores, autores esses que você já citou grande parte lá no referencial teórico. Eventualmente, pode, pelos resultados que você está apresentando, não, não ter referência com os que você citou na fundamentação teórica, mas não tem problema. Você vai, busca esses novos autores, busca esses novos artigos, apresenta essa discussão e cita-os, tá? E vai lá para as tuas referências no final do teu trabalho. Então, não é necessariamente, a não ser que você queira, então, utilizar esse autor também, você pode ir lá e complementar o, a tua fundamentação teórica, não tem problema nenhum. Agora, essa discussão tem que ser uma discussão profunda, né? Você tem que fazer um confronto, esse é um segundo item de destaque aqui, você tem que fazer um confronto com a literatura e fazer uma discussão profunda. Você tem que analisar, de fato, se esses teus resultados convergem ou divergem em relação ao que outros autores obtiveram ao longo do tempo. E aí vem um item seguinte que chama-se uma interpretação ou uma atribuição de significado àquilo que você levantou, àquilo que você pesquisou, aos seus resultados em relação aos resultados dos outros autores. Você tem que tentar explicar o porquê desses resultados que você encontrou. Tem que fazer, então, uma análise fundamentada, mas você também pode e deve ir além dos números que você apresentou. Você pode ter descoberto resultados subjacentes, né, que estão ali dentro, que são ocultos, mas que você conseguiu identificar. Então, você pode fazer referência a isso. Não afirmações muito categóricas, né? Mas você pode sim tangenciar e dizer, olha, tem alguns resultados aqui que apresentaram tal situação. Às vezes, e assim avança a ciência, esses resultados
podem ser achados que não tenham ocorrido. Vamos supor que você esteja avaliando a questão da mortalidade das empresas. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo que dizia que 60% das empresas no Brasil não ultrapassam 5 anos. Então, há uma mortalidade precoce das empresas, né? Então, por que que ocorre isso? Então, tem várias pesquisas voltadas para essa área. Não é um fenômeno só brasileiro, isso acontece ao redor do mundo. Mas, de repente, você vai fazer uma pesquisa e você descobre algo diferente em relação ao que os outros pesquisadores estão apresentando. Então, você tem que ser honesto aí e fazer essa apresentação fundamentada, mas que talvez diverge um pouco daquilo que você tinha proposto como pesquisa, mas que é importante fazer essas referências. Então, um outro item importante aqui a ser destacado é que, às vezes, são estabelecidas hipóteses de pesquisa, outras vezes não. Tem havido até uma tendência aí de não apresentar de forma explícita as hipóteses. Mas você apresentou lá no início um problema de pesquisa. Então, você tem que fazer essa apresentação de forma, tentando responder de forma direta a essa tua pergunta de pesquisa. Você abriu uma discussão, um tópico, chamou de problema de pesquisa e finalizou com uma pergunta de pesquisa. Então, aqui, na análise, discussão e apresentação dos resultados, você precisa responder a esta questão de pesquisa. E tem que responder isso de forma direta, fundamentada no quê? Fundamentada nos dados que você coletou, nos autores que você está utilizando como base ou utilizando como contestação. E você deve ser fiel aqui, então, às evidências coletadas. Tem que ficar estritamente fiel à questão dos dados que você coletou. E por último, é importante que você, já disse isso antes, né, mas que você apresente e destaque aí alguns resultados inesperados ou mesmo contraditórios ao que era esperado em função da teoria. Não omita esses dados. Analisar essas anomalias, né, ou alguns resultados que são vistos como contraintuitivos, eles podem estar inicialmente aí apresentando resultados importantes, né, descobertas importantes. Então, seja honesto ali, né, nesta apresentação. E, e aí, então, eu acredito que com essas questões em mente, quando você for discutir lá os questionários, o tipo de pesquisa que você vai fazer, quando você vai aprofundar a metodologia, você já tem que pensar que existe toda essa forma de apresentação, análise e discussão dos resultados que você obrigatoriamente terá que fazer. Para encerrar essa aula de hoje, eu quero dizer que no regulamento do TCC do nosso curso, nós cobramos nós cobramos um artigo científico. Então, isso está lá no PPC do curso, está lá na página 83, 84, está o seguinte, ó, são objetivos do trabalho de conclusão de curso. Então, se você descer um pouquinho, é bom vocês baixarem aqui, tá no site do curso, né? Vocês devem baixar lá o PPC do curso, Projeto Pedagógico do curso, e lá no final, na página 84, está lá, artigo 5º, que já é o regulamento do TCC, né?
O trabalho de conclusão de curso compõe-se de 1. Elaboração de projeto de pesquisa. Foi o que vocês fizeram aí nesse segundo bimestre. Primeiro e segundo bimestre, né? Ainda de forma simulada, né? Porque vocês vão fazer ele na prática em 2028. Aqui estão aprendendo como fazer. 2. Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa perante banca examinadora. Isso ocorre em julho. Aqui, este ano, vai acontecer para o pessoal do quarto ano, vai acontecer após o dia 20 de julho, naquela semana do dia 20 a 25 de julho de 2026. Então, lá por julho, final do segundo bimestre, vai haver essa apresentação e defesa, quando a banca pode, inclusive, dar sugestões, tem que aprovar ou não, né? Então, é a responsabilidade também do orientador de vocês, conduzir vocês para que cheguem nesse ponto com um projeto defensável, né? Uma coisa importante que eu sempre digo para os meus orientandos, até tem uma ficha de controle das orientações aí semanais ou a cada 14 dias, que você pode combinar com o teu orientador, é que vocês devem, de fato, vir nas orientações, vocês devem, de fato, seguir as orientações, para que você, no final do semestre, tenha um projeto tranquilo, um projeto defensável. Então, uma vez aprovado, você vai para o item 3, que é o desenvolvimento da pesquisa, e esses resultados devem ser apresentados aqui nesse curso como um artigo científico. É o item 3 ali, ó. Desenvolvimento de pesquisa científica na modalidade de artigo científico. Então, a minha recomendação, bom, aqui vocês têm que seguir as normas da APA e tal, né? Mas a minha recomendação é que vocês peguem, inclusive, a, a estrutura, às vezes, de um artigo científico de uma revista que vocês pretendem mandar. Isso facilita bastante o processo. Todavia, tem um template aqui do artigo científico que eu estou colocando aqui nesse item da aula do dia 10 de julho, o template desse artigo científico. Vocês tiverem um template do projeto, ok? Ele está encerrado, ele encerra lá com o cronograma. E depois disso, depois da aprovação, vocês vão ter o projeto ali como um guia, como um mapa a ser seguido. Mas vocês têm que começar a ir lá, copiar e colar aqueles títulos, objetivos, metodologia, tudo lá daquele template e trazer para esse template que eu estou postando aqui, é, de artigo científico. Por isso não pode ser muito extenso lá no outro, porque os artigos normalmente têm limites de página. Bom, desenvolvido esse artigo científico, ele precisa ser defendido a partir de uma banca examinadora. Então, apresentação e avaliação do trabalho final, TCC, é por conta dessa defesa que vai acontecer com a banca examinadora, 3 professores, lá no mês de novembro ou dezembro do ano em curso. É isso, bons estudos, e depois eu vou gravar a aula do dia 17, dando continuidade a essa discussão, que é uma discussão preliminar daquilo que vocês vão ter no segundo semestre. Bons estudos.